Após 19 anos de um casamento que parecia sólido, o marido descobre o lado obscuro de sua esposa. O homem que acreditava ter construído uma vida de confiança e amor é traído não só por ela, mas por toda uma família envolvida em mentiras e manipulações. Depois de 19 anos de casado, descobri a real face da minha esposa traidora. Então ela tentou me manipular para aceitar abrir nosso casamento. Lembro-me de quando a vida parecia mais simples, quando as complexidades da vida adulta estavam distantes, e meu principal foco era a universidade. Meu mundo girava em torno dos estudos, dos amigos e das festas ocasionais, que ofereciam uma pausa das exigências da faculdade de Direito. Eu estava focado no meu futuro, mal pensando na vida após a formatura. Fazer parte da fraternidade Sigma Chi, uma irmandade com uma mistura de personalidades, me ensinou que o caráter, e não a riqueza ou o status, é o que realmente importa. Éramos um grupo unido, impulsionado pela crença de que podíamos fazer a diferença nas vidas uns dos outros, e no mundo. Foi em uma dessas festas de fraternidade, um evento aparentemente sem importância na época, que reencontrei Doris. Ela era a filha da melhor amiga da minha mãe, alguém que eu conhecia desde criança, mas com quem havia perdido contato ao longo dos anos. Vê-la novamente foi como se o tempo tivesse parado, mas ela não era mais a garotinha que eu lembrava. Ela havia se tornado uma jovem vibrante, e naquele momento senti uma conexão inexplicável. O que começou como um namoro casual, rapidamente se transformou em algo mais do que eu esperava. O objeto em minha mão é pequeno e discreto, com menos de 13 centímetros de comprimento, pouco mais de 5 centímetros de largura, e cerca de 0,6 centímetros de espessura. Feito de plástico com uma frente de vidro, abriga microchips que alimentam suas funções. É apenas um celular, mas representa a maior ameaça à privacidade que já enfrentamos. Esses dispositivos, que antes eram novidades, agora são ferramentas essenciais que carregamos para todo lugar, dando a qualquer um a capacidade de nos monitorar. As advertências de Orwell parecem quase ingênuas agora. O mundo continua a evoluir, mesmo enquanto dormimos. Eu sei o que você está pensando. Existem regras e proteções, mas considere este dispositivo que estou segurando. Ele pertence à minha esposa, com quem estou há mais de 19 anos. Ela sempre foi amorosa e solidária, uma parceira forte sem ser autoritária. Sempre acreditei na santidade do casamento, um compromisso que levo a sério. Achei que envelheceríamos juntos. Anos atrás, troquei minha juventude e liberdade pelo amor dela, um compromisso tão forte quanto aço. Não sou um tolo romântico, mas um realista que valoriza o casamento com base em um julgamento racional, não apenas no amor. Doris, minha esposa, é a romântica. Talvez essa seja a raiz de uma velha incompatibilidade, que agora está surgindo. Aqui estou eu, segurando o iPhone dela às 2 da manhã, em nosso pequeno escritório no andar de baixo. Peguei-o da mesa de cabeceira dela, a única vez em que ele fica fora de seu alcance. Como muitas mulheres modernas, ela nunca está sem seu celular, que está sempre ao alcance da mão. Tive que esperar até que ela dormisse para pegá-lo. Porque eu peguei o celular dela. Eu me pergunto isso também. Estou perdendo o controle? Como posso estar desconfiado da minha esposa amorosa? Culpo minha profissão. Ela me treinou para ver o lado sombrio, para ser desconfiado. Simplificando, sou advogado, e isso me deixou cauteloso. Minhas suspeitas começaram com uma coisa pequena. Entrei na cozinha enquanto Doris, na verdade, Dolores, mas ninguém usa o nome completo, estava ao telefone. Normalmente, ela ignoraria minha presença, mas dessa vez ela desligou imediatamente e parecia nervosa. Mais tarde, naquela noite, pedi para pegar o celular dela para pedir uma pizza. Nós não temos mais uma linha fixa, e desde que as crianças foram para a faculdade, estamos tentando economizar onde podemos. Ela normalmente evita a comida de fora, sempre cuidando do peso, mas dessa vez concordou e me entregou o celular sem hesitar. Por que não? Ela já havia apagado os registros de chamadas e mensagens. Para ela, parecia uma boa ideia, mas para mim isso gritou enganação. Apagar os registros parecia que ela estava escondendo algo. Agora eu preciso descobrir o que é. Estou ciente de que grampear um celular é mais fácil do que um telefone tradicional. Não acredita? Basta procurar grampear celular na internet e ver os resultados. Eu até comprei um livro de 99 centavos na Amazon que explica o básico. O principal problema com iPhones é o desbloqueio, que envolve alterar o sistema operacional da Apple para instalar aplicativos não aprovados pela empresa. Minhas filhas desbloquearam o celular da mãe quando ela o comprou, orgulhosas de suas habilidades. Enquanto seguro o telefone da minha esposa e o cabo que o conecta ao iPad, hesito. Devo realmente fazer isso? É o movimento certo. Isso poderia acabar com um bom casamento de 19 anos. Porque estou procurando problemas. Somos um casal feliz, e ela faria qualquer coisa por mim, embora raramente peça algo em troca. Entrei em nosso casamento com relutância, mas nunca me arrependi. Deixe-me me apresentar. Sou David P. Landon Jr. Eu estava naquela festa da fraternidade, mas esqueço que você pensa que sabe sobre fraternidades. A Sigma Chi, a fraternidade a qual pertencia, era diferente. Nós éramos os maiores do campus, mas a adesão era baseada no caráter, não na riqueza ou no status.
Nossa fraternidade misturava todos os tipos de pessoas: atletas, nerds, os melhores alunos e aqueles em recuperação acadêmica. Tínhamos cerveja no porão e sessões de tutoria no andar de cima. Era sobre irmandade e fazer a coisa certa. Não cumprir o padrão significava decepcionar todos, e essa culpa era difícil de suportar. Ser um Sigma significava assumir responsabilidades, como supervisionar a festa anual dos calouros. Os irmãos mais velhos, como eu, tinham a tarefa de cuidar dos novos membros. Convidávamos todos os calouros, homens e mulheres, porque era sabido que a Casa Sigma era um lugar seguro. Eu era um estudante de direito do segundo ano, normalmente afastado das festas do campus, mas era minha vez de ajudar. Doris foi à festa com suas amigas, e eu a reconheci imediatamente. Ela era a filha mais velha da melhor amiga da minha mãe, e eu a tinha visto muitas vezes ao longo dos anos. Na minha mente, ela ainda era uma criança, mas agora era uma jovem mulher, ainda juvenil, mas inegavelmente mais mulher do que menina. Eu tive que ir até ela e dizer olá. Doris era 6 anos mais nova que eu, assim como suas amigas. Minha intenção era apenas cumprimentá-la, mas Doris me recebeu calorosamente e me beijou. Ela sempre foi amigável, e era evidente que gostava de se exibir comigo. Ser um estudante mais velho e anfitrião da Sigma lhe dava um certo destaque. Acabei cuidando delas a noite toda, e as levei para casa depois da festa. Doris marcou um encontro comigo para a semana seguinte. Nós nos demos bem, e namoramos durante o resto do semestre, embora da minha parte não fosse algo sério, já que ela era caloura e eu estava na pós-graduação. Ela eventualmente terminou comigo para namorar outras pessoas. Na época, eu estava bem com isso, mas logo senti que algo estava faltando. Eu não conseguia entender o porquê, já que ela não era uma beleza clássica, mas havia algo em seu olhar fresco e inocente. Ela era muito bonita, cerca de 1,63 de altura e talvez 50 quilos, com olhos castanhos suaves que me atraíam. Não era amor da minha parte, mas uma profunda atração. Doris tinha uma personalidade alegre, e quando ela se foi, senti um vazio. Sou inteligente e perceptivo, mas também introvertido e tímido. Tendo a me isolar, enquanto Doris é extrovertida e faz amigos com facilidade. Ela sempre é o centro das atenções nas festas, mas terminou comigo para sair com outros caras, e eu aceitei, embora isso me machucasse e ferisse meu ego. Em julho, após meu segundo ano de direito, eu precisava de um estágio de verão. Encontrar um estágio após o segundo ano é crucial para as perspectivas de emprego após a formatura. Procurei em Nova York, Chicago, Washington DC e outras grandes cidades, mas a competição era acirrada. Eventualmente, encontrei um emprego em nossa pacata cidade universitária, em um antigo escritório de advocacia especializado em domínio eminente. Meu contrato de aluguel terminou em junho, então eu precisava de um lugar para ficar durante o verão. Felizmente, a universidade abriu um dormitório para estudantes de verão, e precisava de um estudante mais velho para atuar como assistente residente responsável. O aluguel gratuito me permitiu esticar meu salário de estagiário de direito. Doris estava fazendo aulas de verão, e morando no dormitório que eu supervisionava. Eu tentei evitá-la, até que um dia, enquanto eu subia as escadas, anotei um lance de escadas à minha frente. Quando cheguei ao meu andar, ela estava descendo, aparentemente para bloquear meu caminho. "Quero conversar", ela disse. "Sobre o quê?", perguntei, tentando passar por ela. "Sobre nós, e o erro estúpido que cometi." Ela se arrependeu de ter terminado, e pediu uma segunda chance. Eu hesitei, mas concordei em sair casualmente, mantendo minhas emoções sob controle. Doris não brincava dessa vez. O aniversário dela foi em 15 de agosto, e ela completou 18 anos naquele verão. Quando perguntei o que ela queria, ela disse: "Eu quero que você faça amor comigo. Sou virgem e quero que você seja o meu primeiro." Fiquei surpreso, já que tínhamos feito tudo, menos o envolvimento físico, mas eu não estava pronto para ir além, e disse isso a ela. Ela foi persistente, e como de costume, Doris conseguiu o que queria. No dia seguinte ao seu aniversário de 18 anos, era um sábado. Doris fazia trabalho voluntário em um abrigo para mulheres, administrado pelo capítulo local da NAU. Ela foi para lá logo pela manhã, e como não tinha carro, eu tive que buscá-la no sindicato dos estudantes por volta das 4 da tarde. Ainda estávamos morando no dormitório por mais alguns dias, antes de o novo semestre começar. Quando Doris chegou, ela estava usando jeans e uma camiseta da NAU, carregando uma bolsa de viagem. Estava claro que passaríamos a noite juntos, mas eu me perguntei por que ela precisava da bolsa se morávamos no mesmo prédio. Fomos para o meu quarto no dormitório, onde eu não tinha colegas de quarto. Acendi velas e abri uma garrafa de champanhe. Estávamos ambos nervosos, mas depois de algumas bebidas, as coisas progrediram naturalmente. Doris foi incrível. Doris decidiu que era hora de contar à sua família sobre nosso relacionamento. Seus pais, Margaret Lawrence Boswell, sua irmã mais nova, Marianne, e seu irmão, Leury Jr., eram uma família próspera. Leury Sr. era vice-presidente sênior do Shamal National Bank, e Margaret lecionava no Shamal Community College. Eles eram uma família impressionante e me tratavam como realeza, impressionados com meu status de estudante de direito no terceiro ano. Margaret, originária de Shimal, havia estudado no ensino médio com minha mãe, que se tornou enfermeira. Margaret Boswell era uma mulher marcante, mais alta que Doris, com uma beleza graciosa e imponente que envelheceu bem. Seu marido era um homem alto, de cabelos prateados, um pouco corpulento,
parecendo mais velho do que seus 45 anos, enquanto Margarete parecia mais jovem do que sua idade. Marianne, a filha de 16 anos, começava a ganhar peso, mas tinha a altura e a aparência da mãe. O pequeno Leury, com 11 anos, era alto e mostrava sinais de que teria um físico forte. Ele e eu nos tornamos grandes amigos, e agora ele é meu melhor amigo. Meus pais amavam Doris, muito antes de começarmos a namorar, e ela rapidamente se tornou parte da minha família. Até minha irmã mais nova, Paula, era fã dela, e meu irmão era jovem demais para ter uma opinião. Minha família não era tão bem de vida quanto a de Doris. Meu pai, David Sr., administrava o negócio familiar de aluguel de equipamentos com meu tio John, que era 10 anos mais velho e um tanto avarento. O negócio estava indo bem graças à personalidade extrovertida do meu pai, e sua habilidade de lidar com todos os tipos de pessoas. Minha mãe, Agnes, trabalhava porque a renda do negócio era modesta, e meu tio era conservador com os lucros. Eu era próximo da minha mãe, que era alta, bonita e 8 anos mais nova que meu pai. Ela tinha um cabelo loiro impressionante, que mantinha com a ajuda de um cabeleireiro. Enfermeira registrada, trabalhava à noite enquanto fazia mestrado, e acabou se tornando chefe de enfermagem no hospital. Minha relação com meu pai era mais complicada. Ele sempre tentava me fazer, com minha personalidade tímida e introvertida, me abrir mais. Ele era um homem amigável e extrovertido, que acreditava em encontrar um terreno comum com todos. Nunca começava brigas, preferindo virar a outra face. Embora víssemos as coisas de maneiras diferentes, ele aprovava Doris, frequentemente dizendo: "Ela é tão inteligente e bonita quanto a mãe." Quando criança, eu adorava esperar minha mãe chegar em casa. Se ela estivesse no turno das 4 da tarde à meia-noite, meu pai me deixava ficar acordado nas noites de sexta-feira e sábado. Eu cuidava dos meus irmãos, enquanto ele ia buscar a mamãe no trabalho, e comíamos hambúrgueres e tomávamos milkshakes juntos. Às vezes, mamãe vinha para casa sozinha, me dava um beijo de boa noite, e eu sentia o perfume do Chanel número 5 dela, antes que ela tomasse banho e fosse dormir. Mesmo nos tempos difíceis, quando o dinheiro estava apertado e minha mãe trabalhava mais horas, nossa casa era cheia de amor. Minha mãe e a mãe de Doris eram grandes amigas, e nossas famílias se davam muito bem. Ansiosa pelo nosso casamento, minha mãe resumiu seus sentimentos sobre Doris. "Ela é uma ótima garota, Dave, não estrague tudo." Estávamos todos animados para o casamento. Apesar de todo o amor que tinha por mim, mamãe às vezes ainda me via como um menino. Eu admito que podia ser teimoso e imaturo, especialmente com Doris. Eu gostava do nosso relacionamento, mas queria que ela permanecesse despreocupada. Doris tinha outros planos. Ela se mudou para o meu apartamento durante meu último ano de faculdade de Direito, o que apertou nosso orçamento. A mãe de Doris aumentou sua mesada, sinalizando que nosso relacionamento estava ficando sério. Em maio, Doris deixou claro que esperava um compromisso, especialmente porque eu havia sido o primeiro dela. Com minha iminente formatura e carreira profissional, Doris sentia que eu estava deixando para trás, já que ela ainda tinha mais de um ano de faculdade pela frente. Ela acreditava que o que era bom para ela, era bom para nós, e geralmente estava certa. Estávamos bem juntos, e ela me fazia sentir completo, mas eu hesitava em me casar com ela, não por falta de amor, mas por causa do conforto. Usei a idade dela como desculpa. Ela tinha 18 anos, e eu estava quase com 25, mas não era um motivo genuíno. Minha mãe rejeitava essa desculpa, dizendo: "Doris é madura para a idade dela, e você não. Não se trata de idade, mas de maturidade. Sua hesitação mostra que você ainda não está pronto." Ela enxergava meus medos de perder algo. No fim, a influência de Doris e o apoio dos outros me empurraram a me casar com ela, apesar das minhas dúvidas. Depois do exame da ordem, não houve festa de despedida de solteiro, embora Doris tenha tido uma despedida de solteira selvagem. Eu estava muito focado em estudar 20 horas por dia, para passar na ordem de Nova York, uma das mais difíceis do país. Quando soube que havia passado, Doris já estava grávida de 3 meses. Provavelmente não foi um acidente. Descobrimos que eram gêmeas, pouco antes dos resultados do exame serem divulgados. Eu já tinha um emprego garantido, mas precisava passar na ordem para assegurá-lo. O dinheiro estava apertado, e eu trabalhava 60 horas por semana, para me preparar para a chegada dos bebês. Apesar de nossas dificuldades financeiras, Doris nunca deixou que isso afetasse. Ela fez sua última prova do 3º ano, 1 hora antes de dar à luz, a 2 meninas idênticas e perfeitas. Para mim, foi amor à primeira vista. 18 anos depois, eu ainda amo essas meninas, embora de maneira diferente. Doris e eu enfrentamos dificuldades no início. Vivíamos em um pequeno apartamento, com as finanças apertadas, mas ela nunca reclamou. Ser pai era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante, e eu adorava ler histórias de ninar para minhas filhas. Elas me adoravam, acreditando que eu poderia resolver qualquer problema e iluminar qualquer dia. A vida não era fácil, mas as recompensas vinham na forma de seus abraços e beijos. Não foi tudo um mar de rosas. Doris e eu passamos por momentos difíceis juntos, como quando nossas filhas pegaram pneumonia e foram hospitalizadas. Eu desmoronei, mas Doris permaneceu forte, me assegurando: "David, elas vão melhorar. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar e te apoiar."
Nos primeiros anos, Doris era a base do nosso casamento, mantendo tudo unido. Eu devia tudo a ela, e estava determinado a ter sucesso por nossa família, mais do que por mim mesmo. Eu sou naturalmente preguiçoso e pouco ambicioso, mas me casar com Doris e ter nossas filhas mudou tudo. Eu me tornei determinado a vencer, mesmo que isso significasse fazer concessões. Os primeiros anos foram difíceis, com longas horas de trabalho e poucas recompensas. Eu tive que usar minha inteligência e, às vezes, dobrar meus princípios para avançar. Mas voltar para casa, para Doris e nossas filhas, Pat e Betty, fazia tudo valer a pena. Doris estudava à noite, enquanto eu ficava em casa trabalhando e cuidando das crianças, e eu não poderia estar mais feliz. Quando as meninas começaram o jardim de infância, Doris havia concluído seu doutorado. Ela começou a dar aulas em uma faculdade comunitária, e rapidamente se tornou professora titular na universidade. Sua renda foi uma bênção, mas, a essa altura, já era tarde demais para mim. Eu já havia me tornado sócio no escritório de advocacia, mas não de maneira totalmente honesta. Minha renda era alta, mas minha moral estava baixa. Mesmo assim, eu tinha uma família para sustentar, e como advogado, podia justificar minhas ações. O domínio eminente é o direito do governo de tomar propriedade privada para uso público, como construir estradas ou escolas, enquanto paga ao proprietário seu valor. Em teoria, é um processo necessário, mas na prática, pode ser injusto. Advogados como eu intervêm para ajudar os proprietários a obter o máximo de dinheiro possível. Meu sucesso nessa área começou com um golpe de sorte: ser colocado ao lado de James Jimmy Landry na faculdade de Direito. Jimmy se tornou uma figura importante no Senado do estado de Nova York, lidando com leis de imóveis. Nossa conexão me permitiu obter informações privilegiadas, o que me ajudou a garantir casos lucrativos, em que propriedades eram tomadas para interesses privados, sob pretexto de reurbanização. Meu trabalho passou a ser usar todos os truques possíveis, para garantir que meus clientes conseguissem o melhor negócio, mesmo que isso significasse dobrar as regras. Eu trabalhava de perto com avaliadores, às vezes usando sua influência para beneficiar meus clientes. Dependia de dicas de Jimmy sobre futuras aquisições de propriedades, e em troca, ajudava-o a resolver seus problemas financeiros. Meu escritório admirava minha habilidade de identificar novas oportunidades, e eu era muito bem recompensado por isso. Com o tempo, tornou-se fácil justificar o cruzamento de linhas éticas, convencendo-me de que era uma forma de serviço comunitário. Mas voltaremos a isso mais tarde. Agora, de volta ao celular da minha esposa. Instalei um programa espião no celular da Doris, para gravar suas conversas e enviá-las para o meu iPad. Ele também encaminhava todas as suas mensagens de texto para o meu telefone, e me permitia ouvir suas ligações em tempo real ou gravá-las para mais tarde. Em teoria, nada do que Doris dissesse ou ouvisse ficaria escondido de mim, mas a realidade era bem diferente. No primeiro dia, Doris passou quase 5 horas no telefone, e vasculhar todas as suas conversas foi exaustivo. Ela gastou 45 minutos apenas conversando com uma amiga, sobre um vestido que viu no shopping, mas não comprou. Após 3 semanas disso, comecei a me sentir paranoico e estava pronto para desistir. Foi então que uma mensagem chegou. Eu estava em uma reunião, quando meu telefone me notificou sobre uma nova mensagem. Ignorei, mas logo depois mais 2 chegaram rapidamente. Doris e eu raramente trocávamos mensagens de texto, então isso era incomum. Depois da reunião, verifiquei meu celular e vi 3 mensagens retransmitidas do telefone de Doris. Não se esqueça que vamos almoçar hoje, Mark. Estou com saudades. Que saudades? Quando e onde? Oh, Coopers às 12h30. Te amo. Percebi que Doris tinha um encontro para o almoço, com alguém chamado Mark, que parecia sentir falta dela e dizia que amava. O restaurante Coopers era um lugar pequeno e íntimo, perfeito para uma reunião discreta. Já passava do meio-dia, e eu não conseguiria chegar a tempo, mas podia escutar a conversa. Ativei o grampo no telefone dela e ouvi enquanto dirigia. No começo, só ouvi os sons do carro, depois os ruídos de um restaurante, e uma recepcionista cumprimentando Doris. Boa tarde, o que posso fazer por você? Estou esperando alguém. Ah, lá está ele. Em seguida, ouvi o som de um abraço, ou talvez de um beijo. Eles trocaram cumprimentos e falaram sobre trabalho. Aparentemente, haviam trabalhado juntos na universidade. Ele falava com confiança, elogiando o cabelo, o vestido e a beleza dela. Ouvi enquanto ele a seduzia, o que teria sido fascinante se não fosse a minha esposa. Quando a comida chegou, começaram a falar sobre mim. Sobre como eu era velho, gordo, grisalho e entediante. Ele disse a ela que ela merecia algo melhor, e que queria estar com ela. Mas eu não posso. Sou casada. Pretendo envelhecer ao lado de David. Por favor, entenda. Você não vê? Ele já está velho, e você ainda é jovem. Viva enquanto pode. Se você não pode deixá-lo, então vamos nos separar. Não, eu não vou traí-lo. Só estive com David. Eu amo meu marido, mas eu quero você, e preciso de você para me sentir completa. Preciso que David entenda isso. Tem que haver um jeito. Me dê tempo, por favor, por todos nós. Por favor, não demore mais que isso. Quando estacionei no Coopers, a conversa deles mudou para tópicos mundanos novamente. Parei fora de vista, mas de onde eu ainda podia ver a porta e o carro da minha esposa. Eles discutiram como precisavam estar juntos sem prejudicar o casamento dela. Eu ainda amo Dave.
Estamos juntos há tanto tempo. Eu devo isso a ele. Preciso tentar manter tudo em pé. É por isso que eu amo você tanto. Você tem sentimentos profundos. Eu só preciso mostrar que pena não é amor. Ele respondeu. Que idiota arrogante. Quando saíram, vi Doris vestida para impressionar, bem diferente de como ela havia saído de casa naquela manhã. Ele era alto, talvez 1,91 e 85 de altura, esguio e atlético, com pele escura cor de café. Talvez fosse bonito, dependendo do gosto, mas era jovem, não mais de 30 anos. Eles se despediram com um beijo, e ele abraçou com força até que ela se afastou. Surpreendentemente, eu não senti tanto ciúme quanto pensei que sentiria. Claro, eu queria dar uma surra nele, mas precisava de alguma vantagem, algo como um taco de beisebol e o elemento surpresa. Mas não há nada de justo em seduzir a esposa de outro homem. Ele era apenas um bom de papo, usando-a até se cansar. Doris, sendo inteligente, provavelmente sabia disso. Minha esposa estava jogando um jogo perigoso, não com seu amante, mas comigo. Ela realmente achava que eu toleraria isso. Temos um casamento típico americano. Talvez 5% dos homens mandam em suas casas, os outros 95% têm que ceder. Eu tive que ceder muitas vezes, mesmo quando achava que tinha vencido uma discussão com Doris. No fim, ela sempre conseguia o que queria. Mas Mark era diferente, novo, proibido e irresistível para Doris. Ele oferecia uma fuga de um marido cansado e velho, em uma casa vazia. Mark era apenas o primeiro homem fora do nosso casamento, mas provavelmente não seria o último. Minhas escolhas eram limitadas, ficar com Doris ou deixá-la. Deixar era difícil. Passamos por tanta coisa juntos, e eu, admitidamente, era muito dependente dela. Depois de tantos anos, eu não conseguia imaginar a vida sem ela. Mas, então, naquela noite, tentei parecer neutro, se não alegre. Doris percebeu meu humor e perguntou: "O que há de errado, Dave?" "Nada, acho que só estou cansado do trabalho", respondi. "Você trabalha demais. Deveria desacelerar e cuidar melhor de si. Talvez se matricular numa academia", ela sugeriu. Eu olhei para Doris atentamente, sentindo-me crítico. Eu já havia me matriculado numa academia no ano passado, e perdido 13 dos 18 quilos que ganhei, desde que nos casamos. Estava malhando com o personal 3 vezes por semana, e estava em ótima forma. O interesse dela em seu novo namorado não tinha nada a ver com eu estar fora de forma ou ser entediante. Tinha a ver com como ela me percebia. Eu era como um velho par de chinelos confortáveis, familiar, mas não mais apreciado. Doris precisava trabalhar em si mesma, e eventualmente, comprou aquele vestido que vinha namorando há tanto tempo. Ela ainda estava debatendo se experimentava ou não um novo homem. No dia seguinte, tive outra surpresa. O programa espião no telefone captou uma conversa que quase perdi. Curioso, ouvi para ver se Doris mencionaria algo para a mãe. "Olá, mãe. Só estou conferindo sobre o dia de ação de graças. Você vai trazer as batatas doces com bourbon e a salada de brócolis?" "Claro, querida. Mas me conte, como foi o jantar com o Mark?" "Ah, mãe, ele é ótimo, mas quer ir mais longe, e eu não posso." "Por que não? Você deveria ter pressionado David anos atrás. Agora você perdeu sua vantagem. As crianças cresceram, e você não pode mais usá-las como desculpa." "Mãe, eu nunca faria isso. Posso ser uma péssima esposa, mas não posso ser uma péssima mãe." "Bobagem. Você é uma ótima esposa. O David reclama alguma vez?" "Não. Você mantém uma casa perfeita, cozinha bem, criou 2 ótimas meninas e satisfaz seu marido. Além disso, você contribui mais financeiramente." "Sim, mas agora estou considerando a infidelidade." "Não é traição se ele consentir. David precisa entender que as necessidades das mulheres mudam com o tempo. Precisamos de variedade, enquanto os homens só precisam de sexo. Ter outro homem não vai afetar o David. Ele é um bom homem, e pode provar isso dando a você um pouco de espaço. Certifique-se de que ele saiba que continuará sendo o primeiro. Mas o David ainda é um pouco imaturo. Não tenho certeza se ele aceitaria me dividir, e não quero arriscar perdê-lo. Seu pai também não era mente aberta, mas eu venho saindo com outros homens há décadas, e ele não me deixou. Levou tempo, mas ele se ajustou. Você devia saber disso." "Sim, mas o David não é o papai. Não o vejo aceitando que eu tenha um amante secreto." "Deixe-me conversar com a Agnes. Ela conhece o David bem, e foi ela quem o convenceu a se casar com você. Vamos ver o que ela acha", disse minha sogra, antes de encerrar a conversa com algumas palavras enigmáticas que me chocaram. O que ela quis dizer sobre meus pais? Tive uma sensação terrível de que já sabia, mas não queria enfrentar. Espionar o telefone de Doris foi um erro. Ouvir o que os outros pensavam de mim só me fez sentir pior. Passei os dias seguintes esperando que algo acontecesse, mas nada aconteceu. Então minha filha Beth ligou. "Olá, mãe. A Pat e eu estaremos em casa na terça para o feriado, mas precisamos voltar no sábado. Temos encontros quentes com 2 jogadores de futebol, depois do jogo no domingo." "Ok, vou avisar seu pai. Mas achei que a Pat estava namorando o Rick, o nadador." "Está, mas ele vai ter que lidar com isso." Beth riu. "Acho que os tempos mudaram. Se os garotos estão de boa com suas namoradas saindo com outros." "Ah, mãe, você é tão antiquada. A propósito,
Como estão as coisas com Mark? Não está acontecendo nada. Sou casada com seu pai. O que eu deveria fazer sobre o Mark? Ah, por favor, mãe. O papai é um homem velho e gordo. Ele não pode esperar que você desista de alguém como Mark por causa de uma tradição ultrapassada. Você deveria ir em frente. Papai te ama e não tem escolha, acrescentou. Ao fundo, Pat adicionou, exatamente. Então ela pegou o telefone. Mãe, quer que a gente converse com papai? Podemos explicar e lembrar ele de tudo que você já fez por ele. Ele te ama mais do que qualquer coisa. Não pode esperar ter você só para ele. Isso não é justo. Eu não sei. Seu pai nunca cedeu, nem quando teve a chance. Ele pode ser muito sensível. Mas, mãe, sabemos que o papai te ama. Se você explicar o quanto quer, e precisa de um relacionamento com Mark, basta garantir a ele que sempre será o primeiro. Foi isso que eu disse ao Rick, e ele aceitou. Pat disse. Sua avó vai falar com a vovó Langdon. Espero que elas consigam resolver as coisas, para que seu pai entenda que o Mark não é uma ameaça, e que o Mark e eu temos é apenas uma sombra do que seu pai e eu compartilhamos. Fiquei chocado e magoado, ao ouvir minhas filhas falarem de mim daquele jeito. Foi doloroso ouvi-las me chamando de homem velho e gordo, mesmo que dissessem que Doris ainda me amava. Percebi que havia me deixado levar. Estava em boa forma, mas não tinha prestado atenção aos meus cabelos grisalhos, ou roupas desatualizadas. Decidi mudar isso. Fui a um salão, pintei e estilizei meu cabelo grisalho. Doris nem notou. Então fui para Nova York, e comprei um guarda-roupa novo para mostrar meu corpo mais magro. Eu não parecia ter 30 anos, mas estava bem para alguém de 45. Ainda assim, nem Doris nem minhas filhas notaram. Quando chegaram para o dia de ação de graças, elas me deram os mesmos beijos na bochecha de sempre. Percebi que elas me consideravam garantido, esperando que eu estivesse lá quando precisassem, mas invisível quando não. Tínhamos pouco em comum, e nos tornamos estranhos sob o mesmo teto. Eu sabia mais sobre elas do que elas sabiam sobre mim, porque sempre fui retraído. O dia de ação de graças chegou, trazendo tanto os Roosevelts quanto os Landin juntos, 21 pessoas ao todo. Depois de assistirmos ao desfile e ao jogo de futebol na TV, as mulheres se reuniram na cozinha e os homens na sala de estar. Eu escapei para a sala da família, onde minha sogra e Beth estavam com as crianças pequenas. Tranquei-me, coloquei os fones de ouvido e ouvi a conversa na cozinha, através do telefone da minha esposa. Reconheci a voz da minha filha, Pat, dizendo: ele foi para o quarto e fechou a porta. Ok, alguém me diga o que há de errado com meu filho, ouvi minha mãe perguntar. Do que você está falando, mãe? Doris respondeu. Bem, ele está com roupas novas, um novo corte de cabelo e menos cabelo grisalho. Minha mãe disse. Sinceramente, eu percebi algo também, mas não consegui identificar. Doris acrescentou. Ele também está mais magro do que no ano passado. Minha irmã Paula observou, não tendo me visto desde o último Natal. Sim, pode ser. Eu não sei. Minha mãe concordou. Ele tem estado realmente desanimado nas últimas 2 semanas. Eu pensei que talvez ele estivesse com problemas no trabalho novamente. Doris disse. Você não acha que ele sabe sobre o Mark? Acha? Perguntou minha sogra. Duvido. E não há nada para saber. Eu não fiz nada com o Mark, respondeu Doris. Talvez ele esteja passando por uma crise de meia-idade. As meninas saíram de casa e ele está naquela idade, sugeriu minha mãe. Sim, isso explicaria as mudanças, disse minha sogra. Devemos ser cautelosas. Se ele está passando por uma crise de meia-idade, precisamos ajudá-lo a lidar com isso. Minha mãe aconselhou. Talvez você deva colocar o Mark em espera. Dave precisa de um empurrão gentil. Precisamos tirá-lo desse estado e ajudá-lo a se ajustar. Não ajudará se você também estiver deprimida, insistiu minha mãe. Então, a mamãe deve dizer a ele que quer um novo amante, Pat perguntou. Não tudo de uma vez. Devemos fazer com que ele converse com seu pai e com o Larry. Eles podem compartilhar suas experiências. Ambos se ajustaram bem, e não há razão para que o Dave não possa fazer o mesmo. Mas se ele está se sentindo velho, e achando que a vida está passando por ele, precisamos prepará-lo para a ideia primeiro, explicou minha mãe. Sendo traído, Pat riu. Claro que não. Seu pai é um homem orgulhoso. Ele precisa de cuidado e orientação. Eu nunca deixei meu marido sem atenção, mesmo quando ele não era o primeiro no meu coração. Dave sabe que é amado, e é nosso dever garantir que ele sinta isso, disse minha mãe. A conversa continuou com as mulheres discutindo como me gerenciar, como e quando, Larry e meu pai deveriam me preparar para as realidades da vida conjugal, com uma esposa atraente. Elas acreditavam que estavam simplesmente satisfazendo as necessidades naturais de Doris, para manter o casamento forte. Minha mãe era a força motriz com mais experiência. Elas falavam de mim, como se eu fosse uma criança, tentando me fazer comportar. Eu ouvi até não aguentar mais, e fui dar uma longa caminhada. Quando voltei, Doris estava preocupada. Ninguém tinha notado minha saída, e meu retorno fez todos se perguntarem. Mais tarde, quando estivemos sozinhos, Doris perguntou o que estava me incomodando. Não consigo dizer exatamente, mas sei que as coisas precisam mudar, e não estou certo de estar pronto para o desconhecido, respondi. Querido, não importa o que aconteça, eu sempre vou te amar. Você sempre será a pessoa mais importante na minha vida, disse ela, se aninhando em mim.
Eu não respondi, porque suas palavras me faziam sentir culpa, como sempre. No primeiro sábado de dezembro, fui a um jogo dos Giants com meu pai e meu sogro. Léori conseguiu ótimos assentos, e meu pai pagou por uma limusine e bebidas. Após um início constrangedor, eles tentaram falar sobre como era ótimo permitir que sua esposa tivesse um amante, tocando em todos os pontos que minha mãe havia mencionado. A ideia principal era que mulheres de certa idade precisam de um amante jovem, e se você ama sua esposa, deve deixá-la explorar. Eu permaneci em silêncio até os últimos 2 minutos do jogo, então finalmente falei. Eu não sei tudo, mas se eu pegar Doris com outro homem, nosso casamento acabou. Sem conversa, nem apelos de Doris nem de ninguém. Então eles passaram o resto do jogo tentando mudar minha opinião, mas eu repeti que qualquer infidelidade acabaria com nosso casamento. Quem precisa de uma esposa promíscua? Porque é exatamente isso que ela seria. Eu disse, o que levou eles a me chamarem de imaturo e preconceituoso. Antes de ir para o banheiro dos homens, eles ficaram muito tempo lá e saímos do estádio em silêncio. Mais tarde naquela noite, percebi que não era apenas uma longa espera pelo banheiro dos homens. Meu pai e meu sogro haviam ligado para casa. Minha mãe e minha sogra conversaram com Doris, antes mesmo de voltarmos, discutindo a situação e planejando os próximos passos. Menos de uma semana depois, Léo e meu pai me arrastaram para um clube de striptease com dançarinas e garçonetes. Enquanto eles se entregavam a bebidas caras e danças no colo, eu me mantive com refrigerantes, e evitei qualquer entretenimento desse tipo. O conselho deles se resumia aos supostos benefícios de um casamento aberto. Finalmente, eu disse, não posso trocar a fidelidade da minha esposa por uma dança no colo, e saí, pegando um táxi para casa sozinho. Nada mais foi dito sobre aquela noite. À medida que o Natal se aproximava, as conversas que eu ouvia ficaram mais intensas. Mark estava flertando com Doris, insistindo em um encontro durante o recesso escolar, um momento perfeito, já que eu estava supostamente trabalhando. Qualquer pessoa que olhasse de perto para mim, notaria que algo estava errado. Agora, para uma confissão, eu havia cruzado linhas éticas em meus negócios. Tudo começou com terrenos pequenos e de acesso limitado, os chamados keyhole lots. Esses terrenos eram baratos e indesejáveis, localizados a quilômetros de uma rodovia. Mas, quando um grande varejista nacional precisava de um armazém com acesso à rodovia, esses terrenos de repente se tornavam valiosos. Eu tinha informações privilegiadas do meu amigo Jimmy, e encontrei uma placa de venda em uma propriedade deteriorada, uma antiga fazenda de laticínios de 250 acres, que valia pouco na época, mas logo subiria de valor. Eu esvaziei minhas economias para comprar o terreno, escondendo a compra através de uma corporação de Wyoming, sem conexões rastreáveis comigo. Eu menti para Doris, culpando a minha dificuldade financeira pela economia e pela concorrência. Em vez de ficar com raiva, Doris me apoiou, trabalhando mais e cortando tudo, exceto as necessidades das meninas. Ela não comprou nada para si mesma por mais de 1 ano, enquanto eu lutava. 2 anos depois, eu vendi o terreno com grande lucro, mas surgiram perguntas. Eu permaneci discreto e fora de vista, para evitar escrutínio. Nunca toquei no dinheiro, dizendo a mim mesmo que era para nossa velhice, esperando que, até lá, ninguém questionaria como eu ganhei. Eu estava desesperado para manter meu segredo longe de Doris e das nossas famílias. Passamos a véspera de Natal na casa de um parente, como de costume, mas recebemos o dia de Natal em nossa casa. Doris e minha mãe haviam coordenado a refeição. Doris preparou um peru assado, Mama Boswell fez um carré de cordeiro, e minha mãe tinha um presunto no forno. Por volta das 13 horas, eu tirei o peru recheado do porta-malas do novo Mercedes de Doris, um presente de aniversário de seus pais com um pagamento inicial considerável. Dave, quando terminar de trazer o peru, gostaria de falar com você no escritório, disse minha mãe. Não era um pedido, mas seu tom era gentil, quase simpático. O escritório era uma pequena sala silenciosa na parte frontal da casa. Quando entrei, minha mãe estava sentada em um pequeno sofá, e fez um gesto para eu me sentar ao seu lado. Quando me sentei, ela pegou minhas mãos nas dela, seu toque frio, familiar desde minha infância. Dave, o que está acontecendo? Você não parece você mesmo. Se estiverem apuros, a família está aqui para ajudar, disse ela, inclinando-se e me olhando nos olhos, esperando uma resposta. O que poderia estar errado? Eu tinha uma família amorosa, uma esposa apoiadora e 2 filhas dedicadas, respondi, embora minhas palavras soassem vazias. Minha mãe não foi enganada. Ela podia sentir o que estava por dizer. Dave, um bom homem apoia sua esposa no que ela precisa. Ser um bom marido significa fazer sacrifícios, assim como sua esposa tem feito por você ao longo dos anos, continuou, apelando para os valores que me ensinou quando eu era criança. Mas ela não entendia quem eu havia me tornado, pensando que eu ainda era o homem que conhecia. A questão é que não acho que ter uma esposa promíscua seja honroso. Todos nós nos vendemos pelo que queremos, mas nem toda transação é desonesta. Algumas promessas são feitas diante de Deus. Se não tentarmos cumpri-las, uma mulher pode dar um beijo em seu filho de boa noite, com lábios ainda quentes da infidelidade. Ao ouvir isso, minha mãe recuou como se eu a tivesse dado um tapa. Suas emoções eram claras: surpresa, vergonha, raiva e, finalmente, dor. Dave, o que você disse? Eu disse que seus beijos após seus adultérios eram uma abominação. Ela soltou minhas mãos e saiu correndo da sala. Eu não precisei ouvir as palavras angustiadas de Doris para saber o impacto do que eu havia dito. Mamãe, o que aconteceu? Doris gritou. Isso era claramente uma intervenção planejada.
com a família pronta para me confrontar. Mas, quando saí da sala, não havia ninguém por perto. Minha mãe deve ter fugido para a cozinha, provavelmente com outro membro da família. Decidi sair discretamente, pegando Mercedes de Doris e dirigindo até o Parque Estadual, até o Mirante Hendrik Hudson, um lugar que costumava frequentar no colégio. Demorei até o último ano, para sequer chegar à primeira base com uma garota lá. Eu nunca fui um Casanova, mas, quando fiz 25 anos e me formei em Direito, as mulheres me viam de forma diferente. Infelizmente, nessa altura, Doris já havia me reivindicado, e ela não estava disposta a me deixar ir. Olhando para minha situação, era um cenário sem vitória. Quando Doris precisava de mim, eu era esperado para atender. E agora que ela queria outra pessoa, eu deveria me submeter novamente, dando-lhe a liberdade que eu nunca tive. Estranhamente, eu entendi a lógica. Doris havia sacrificado mais pelo nosso casamento do que eu. Ela fez dar certo, criou nossos filhos e manteve tudo em ordem. Se eu tivesse ficado solteiro, provavelmente não teríamos filhos, comprado uma casa ou planejado a aposentadoria. Agora, Doris queria um pouco de diversão inofensiva, algo que ela sentia que merecia. Ela não me negou a chance. Ela simplesmente não achava que eu a aproveitaria. Pensei comigo mesmo, estou velho e gordo. As intenções de minha mãe eram me fazer aceitar minhas limitações, ao mesmo tempo que me assegurava que eles ainda me amavam e me apoiariam. Eles achavam que estavam sendo gentis, e talvez eu fosse egoísta. Eu sabia que esse momento chegaria. Eu não sou cego ou estúpido, mas minha mãe e Doris estavam certas. Eu permaneci uma criança. Pior, me tornei mimado. Eu via o jogo e mergulhava nele, fingindo que fazia isso pelos outros ou porque era necessário. Mas não era. Eu menti porque queria ganhar, não por dinheiro, mas pela simples vitória. Perder para Doris parecia perder na vida, e eu vinha perdendo para ela por 20 anos. Ao estacionar o carro, peguei meu iPad e abri o SpyWare. Ele não está em casa e o carro da mamãe sumiu. Ouvi minha filha Beth dizer. Com sorte, ele não vai voltar, disse Anne, a esposa de Leury. Eu sempre soube que Anne não gostava de mim, mas agora ela tinha um motivo. Ela é atraente, não exatamente bonita, mas tem um certo apelo e uma voz sedutora. Eu podia ver por que Leury, que não é o mais esperto, casou com ela, mas foi um erro. Ela ostentava suas infidelidades. Leury, um vice-presidente no banco da família, ignorava os rumores e o comportamento dela, contente com seu gordo salário e sua vida confortável. Eles tinham um filho de 5 anos, com o mesmo cabelo loiro e olhos azuis que Leury, e pareciam se dar bem o suficiente. Enquanto eu ouvia, minha mãe começou a traçar planos. Meu filho é mais do que teimoso, ele praticamente me chamou de promíscua, disse ela. Eu não acredito nisso, respondeu minha sogra. Dave é um homem bom demais para isso. Ele parece saber tudo. Os mais velhos devem ter cometido um erro, e ele entendeu errado, sugeriu minha mãe. O que devemos fazer? Eu não quero perder meu marido, disse Doris. Precisamos ser astutas. Se ele não vier de boa vontade, teremos que enganá-lo, aconselhou minha mãe. Não devemos subestimá-lo, advertiu minha irmã. Ele sempre foi astuto, talvez não mais inteligente, mas definitivamente astuto. Lembre-se do que ele fez com o tio Jack, durante o jogo de pôquer. Ela estava se referindo ao incidente em que, quando eu era adolescente, peguei meu tio trapaceando em nossos jogos de pôquer. Descobri seu truque, e o eliminei da partida. Por semanas, ele não conseguiu me expor sem revelar sua própria trapaça, então o jogo parou e ele me evitou. Minha irmã se lembrou disso porque, uma vez, perguntou por que o tio Jack estava chateado, e eu ri. Essa memória me fez refletir sobre o quanto eu tinha subestimado minha própria situação, e sobre a determinação que teria para enfrentar os desafios que se apresentavam. Sim, mas ele tem uma fraqueza que podemos explorar, disse minha mãe. E então ela apresentou seu plano. A fraqueza que minha mãe se referia era minha baixa tolerância ao álcool. Eu não bebo muito, mas quando bebo, fico feliz e depois desmaio. O plano dela era me embriagar em uma festa de ano novo, com Anne flertando comigo. A ideia era que eu acordasse em outra cama, confrontado por uma esposa zangada, com evidências da minha infidelidade. Eu seria pressionado a concordar em abrir nosso casamento, o que realmente significava que Doris se divertiria, enquanto eu ficasse em casa. O problema era a relutância de Anne em seduzir o velho gordo. Eles acharam que eu não era atraente o suficiente, mas Anne era a melhor escolha, já que estava casada com meu amigo Leury, o que aumentaria a culpa. Ela não precisava fazer nada de fato, apenas tirar algumas fotos comprometedoras. Para ajudar, recrutaram a tímida esposa do meu irmão Samuel, Elaine, que estava ansiosa para se enturmar, e seria a testemunha perfeita como a mais nova membro da família, casada há apenas 2 anos e atualmente grávida. Sentado no carro caro da minha esposa, olhei para os Catskills do Norte, onde Washington Irving ambientou Rip Van Winkle. A neblina rolando sobre as montanhas escuras criava uma cena assustadora, apropriada para um conto de Irving, mas não para ouvir seu casamento desmoronar. Então Doris falou: precisamos dar mais tempo ao Dave, uma nova chance, disse ela. E quanto a Mark? Ele vai esperar? Perguntou sua mãe. Mark está preocupado. Nós dois temos esta semana livre, e ele acha que é o momento perfeito para alugarmos um quarto, mas eu ainda preciso do David. Ele é meu primeiro e verdadeiro amor. Vou resolver isso com ele. Ele nunca me negou nada e não acho que ele começará agora. Só precisamos chegar a um entendimento, respondeu Doris.
Meu plano vai funcionar. Seu marido merece isso pela atitude dele. Fale com ele mais. Mas não mantenha Mark esperando por causa do meu teimoso filho, aconselhou minha mãe. Vou dar uma última chance ao Dave para se posicionar, concluiu Doris. Eu não tive escolha a não ser voltar e suportar o jantar de Natal com minha família. Todos estavam frios comigo, exceto Anne, que aparentemente havia se resignado a flertar com o velho gordo. Doris me puxou para fora e para o carro dela. E o jantar de Natal? Perguntei. Nós não vamos. Precisamos conversar. Ela respondeu. Há algo para se conversar? Perguntei. Sim, mas não aqui, ela disse com um sorriso astuto. Ela nos levou ao Hilton, onde já havia reservado um quarto. Champanhe da White Star estava à nossa espera quando chegamos. O que há de errado, querida? Perguntei fazendo-me de desentendido. Nada está errado. Por favor, pare de se preocupar. Não é sobre nós. Eu te amo e sempre vou te amar. Quero estar com você para sempre, exatamente como prometemos. Esqueça os outros. Você sabe que eu nunca poderia amar mais ninguém. Ela disse. Ok, querida, eu respondi. Então o que está acontecendo? Perguntei para manter no escuro, sobre o que eu sabia que ela queria fazer. Amor, estou tentando te assegurar que estaremos juntos para sempre, disse ela. Você pode manter um pássaro em uma gaiola, mas não deixe a porta aberta. O que isso significa? Eu perguntei. Eu ofereço a nós a liberdade, porque nos amamos. É isso que nos mantém juntos. Eu não vou voar para longe, disse ela. Por favor, acredite em mim. Eu disse, eu acredito, mas você está errada. Não, querido, acredite em mim, eu só posso te amar, insistiu ela. Eu não tive resposta. Ela perdeu completamente o ponto. Não deixe o orgulho masculino nos prejudicar. Estamos apenas falando sobre necessidades físicas, isso não significa nada, disse ela. Dave, essa é uma discussão que você não pode se dar ao luxo de ganhar. Seja feliz com o que temos, apenas não abra a porta. Não seja teimoso. Você sabe que eu sempre cuidarei de você. Não seja tolo. Ela disse. Eu a abracei, percebendo que nosso futuro era incerto. Ela não conseguia ver que tudo estava baseado em uma mentira que eu havia permitido persistir por mais de 19 anos. Doris acreditava na mentira que ela mesma contou, e eu nunca a desafiei. Eu te amo. Tudo vai ficar bem, acredite em mim. Ela disse, sem perceber que ela não era o problema. Não, acredite em mim, eu nunca aceitarei o que você está oferecendo. Eu cumpri minha parte do acordo, eu disse, encerrando a conversa. Na quarta-feira seguinte, Mark convidou minha esposa para almoçar em sua casa. Eu escutei o suficiente para confirmar que eles tinham terminado com nosso casamento por acordo mútuo. O casal amoroso não me mencionou, como se eu não existisse. Sexta-feira foi véspera de Ano Novo. Comecei a noite com uma bebida no Irish Mist, meu local favorito, que é um restaurante-bar. Convidei todos os meus amigos mais velhos para beber, mas nenhum membro da família, mantendo-me com bebidas sem álcool. Só cheguei à casa de Leury Jr. às 20 horas, pegando um táxi. Meu velho Honda estava estacionado, a uma certa distância da casa de Leury naquele dia, espero que sem ser notado. Quando cheguei, percebi que o bar onde eu passei a maior parte do dia estava em um estado pior. Não demorou muito para me entregarem uma bebida muito forte. Eles começaram devagar, mas rapidamente intensificaram o nível de intoxicação. Eu tive dificuldades para me afastar, mas, felizmente, Anne e Leury tinham um plano, e algumas idas ao banheiro me permitiram permanecer sóbrio, enquanto eu fingia estar bêbado. Anne me pediu para dançar. Deixei-a me conduzir, e depois de um tempo, respondi o melhor que pude. Aparentemente, isso aconteceu cerca de meia hora depois da virada do ano na Times Square, e na época, eu estava completamente fingindo estar intoxicado. Deve ter sido convincente, porque Anne e Elaine pegaram minhas mãos, e começaram a me ajudar a subir as escadas. Uma vez no quarto, que eu supus ser o quarto de hóspedes, elas me jogaram na cama. Eu não acho que quero que vocês façam isso, eu disse. Elaine pulou para trás, surpresa estampada no rosto. Droga, droga, droga. Anne xingou. Minha irmã te avisou, mas quem escuta nesta família? Eu disse. Agora, ambas desçam, e mandem aquela traidora que se chama minha esposa aqui para cima. Com essas palavras, elas saíram correndo do quarto. Um longo tempo pareceu passar, enquanto eu ficava sentado, ouvindo tumulto lá embaixo. Algumas vozes elevadas foram ouvidas, mas eu não me preocupei em ouvir, pois essa parte do drama já havia terminado. Eventualmente, Doris apareceu na porta do quarto. Você queria me ver? Ela perguntou. Sim, entre e sente-se, eu disse, o mais suavemente e gentilmente possível, dadas as circunstâncias. Doris se sentou, e as lágrimas começaram a fluir. Quando o nariz dela começou a escorrer, as lágrimas pararam. Sinto muito por ter cometido um erro terrível ao ouvir os outros, ela disse. Pelo que você está arrependida? Por ter querido outro homem, ou por ter se divertido com ele na quarta-feira passada no apartamento dele? Perguntei. Ela gritou, e pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Não, talvez seja apenas que o plano da mamãe não funcionou, e agora você está envolvida nisso. Por favor, David, eu te amo. Isso não significa nada, você tem que acreditar nisso, disse ela, talvez um pouco surpresa com a minha calma. Não, Doris, eu não vou te perdoar. Oh, por favor, David, me perdoe e vamos esquecer isso.
Oh, eu te perdoo, Doris. Não há realmente nada a perdoar, exceto um pouco de engano. O problema é o resto. Veja, eu não te amo, nunca amei, e provavelmente nunca amarei. Você não quer dizer isso, David. Isso é só a sua raiva falando. Ela disse. Eu não pude deixar de rir. Eu pareço com raiva. Deixe-me garantir que não estou. Passei os últimos 19 anos e mais, neste casamento. Não foi tudo ruim. Foi uma espécie de gaiola dourada. Mas agora a porta está aberta e eu estou saindo, agradecendo por finalmente me libertar. David, por favor, não é isso que você quer dizer. Eu não vou deixar você me divorciar por uma coisa tão pequena, depois de todos os anos de devoção amorosa que eu te dei. O que você quer? Eu disse. Eu já tinha tudo planejado. Você me segurou com pura culpa, e agora eu não tenho mais nada. Você queria um casamento aberto, e eu estou te dando o casamento mais aberto possível, um sem um marido. Com essas palavras, eu me levantei e comecei a me afastar. O que você vai dizer às nossas filhas? Ela perguntou, com a raiva crescendo. A Deus é tudo o que eu vou dizer. Eu pediria a Deus que eu pudesse acreditar que elas não são minhas, mas considerando que elas são, e como é minha mãe, não tenho dúvidas. Então, a Deus é tudo o que eu tenho para elas, nada mais. Então, eu parei e pensei comigo mesmo. Isso não é verdade. Minhas meninas são as pequeninas que sempre estarão comigo. Elas estão trancadas no meu coração. Elas nunca cresceram. Elas ainda se perguntam se os patinhos atravessarão a estrada. Com essas palavras, deixei minha esposa chorando e desci as escadas. Claro, minha mãe, apoiada pelo meu pai, tentou me impedir de ir embora. Para onde você está indo? Minha mãe exigiu. Uma boa pergunta, para a qual eu não tinha resposta, mas eu acho que é para muitos lugares, que eu não consegui visitar nos últimos 20 anos, eu disse. Então você vai simplesmente fugir porque a vida não saiu do jeito que você queria, ela disse. Não, eu estou indo para encontrar a minha vida, a que eu senti tanta falta. Oh, por favor, David, seja razoável. Tudo que você tem está aqui. Todos que te amam estão aqui. Tudo que fizemos foi por você. Não deixe o orgulho masculino estúpido arruinar sua vida. Você não tem vida sem nós. Como você vai viver? Quem vai cuidar de você se você sair? Pode não haver volta, filho. Pense no que isso significa. Doris foi boa para você. Todos sabemos o quanto você é dependente, disse meu pai. Sinto muito, mas eu já havia partido. Você simplesmente não percebeu. A chave estava na fechadura. Você só teve que girá-la, eu disse. Com essas palavras, eu beijei minha mãe gentilmente na bochecha e saí, acenando amplamente para os outros, e dizendo um firme adeus. Deixei minha esposa, filhas, irmãos, irmãs e pais para trás. Eu estava livre. Eu estava sozinho, mas, na verdade, sempre estive sozinho por dentro, e não ficaria sozinho por muito tempo. Um homem mais velho, mas não gordo, possuía a maior vantagem física existente. Dinheiro, milhões pela atração física. Eu estava aproveitando, e indo para os lugares mais remotos e decadentes que eu pudesse encontrar. Troquei uma velha promíscua, por tantas jovens quanto eu pudesse lidar. Depois de 20 anos de prisão, eu estava fora da prisão, e um novo e diferente mundo me aguardava. E esse foi o relato do Reddit de hoje. Antes da minha opinião sobre o relato de hoje, se você não quer ser traído como o OP desse relato, e quer ficar forte e durar mais horas, eu quero te apresentar um produto para te deixar forte, e satisfazer a sua amada esposa ou namorada, várias e várias vezes na noite. Se tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição, e no primeiro comentário fixado para você dar uma conferida, beleza? Agora vou seguir com a minha opinião sobre esse relato. Nesse relato, vimos como as mulheres, não todas, mas a maioria atualmente, é promíscua e progressista, e que acha que o homem deve se curvar aos seus desejos, para não perdê-las. Mas o que elas não entendem, é que o homem em geral é mais conservador, e zela muito pela mulher mais reservada, honesta e fiel a ele. O problema da nossa sociedade moderna é evidente. Muitas mulheres estão se deixando levar pelo pensamento progressista de libertinagem, achando que isso é liberdade e viver da forma correta, e no final acabam infelizes e sozinhas, porque o homem que não é beta, não cede aos seus caprichos e manipulações. O homem beta só quer usar e jogar fora, vai se divertir com elas e depois jogar fora, trair e fazer o escambau com elas. Não haverá amor sincero ou fidelidade de ambos os lados, e isso será vazio e doloroso no final. Depois você verá muitas mulheres com aquela famosa frase: cansei de moleques, agora eu quero um homem de verdade. Só que quando elas se derem de conta, será tarde, estarão com filhos de diversos homens diferentes, e não conseguindo se sustentar direito, isso é fato. Infelizmente hoje em dia, o relacionamento para um homem provedor e mais conservador é quase impossível, devido a esse comportamento das mulheres modernas. Esse relato foi um relato muito esclarecedor, sobre como nossa sociedade moderna está em declínio, corrompida por ideais de liberdade errada, que só afastam as pessoas. O final será triste e solitário para muitas pessoas. Enfim, essa é minha opinião, gostaria de saber a sua. Você acha normal deixar a sua esposa ou namorada ter um amante? Você aceitaria isso de boa? Você se curvaria aos caprichos da mulher, só para não perdê-la? É um tema polêmico, mas gostaria de saber a sua opinião.
Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.